Filho encontra seus pais abandonados pedindo comida em estrada. E o que acontece depois? A BR-116 cortava o interior de São Paulo sob um sol inclemente de meio-dia. Rafael dirigia seu Civic prata em direção a Campinas, onde tinha uma reunião importante com investidores. Aos 32 anos, ele havia construído uma vida que considerava perfeita. Apartamento no Morumbi, cargo de gerente em uma multinacional, noiva que trabalhava como advogada. Tudo planejado, tudo controlado. O ar-condicionado do carro mantinha um ambiente agradável enquanto ele ouvia um podcast sobre mercado financeiro. A estrada estava relativamente vazia naquele horário, apenas alguns caminhões e carros dispersos. Rafael ajustou o retrovisor e verificou o relógio no painel. Tinha tempo de sobra. Foi então que ele viu. Na beira da estrada, próximo a um posto de gasolina abandonado, duas figuras se destacavam sob a sombra rala de uma árvore seca. Um homem e uma mulher, ambos magros, com roupas surradas e desbotadas pelo sol. O homem segurava um pedaço de papelão com algo escrito. A mulher estava sentada sobre uma mochila velha, com a cabeça baixa. Rafael sentiu um aperto no peito, mas manteve o pé no acelerador. Não era incomum ver pessoas pedindo ajuda nas estradas. Ele já havia passado por dezenas de situações assim. Sempre seguia em frente. Mas algo naquela cena o incomodou. Talvez fosse a postura do homem, curvada de um jeito familiar, ou a forma como a mulher mantinha os braços cruzados, mesmo sob o calor. Rafael diminuiu a velocidade instintivamente, seus olhos grudados no retrovisor. O coração dele disparou. Não podia ser. Ele pisou no freio bruscamente, fazendo o carro derrapar um pouco no acostamento. Seus dedos tremiam no volante. Por um momento, ficou paralisado, apenas observando pelo retrovisor aquelas duas pessoas a cerca de 200 metros atrás. Rafael, respire. Não é possível. Mas a dúvida era como um anzol cravado em seu peito. Ele colocou o carro em marcha a ré lentamente, o coração batendo tão forte que parecia ecoar dentro do veículo. A cada metro que se aproximava, os detalhes ficavam mais nítidos. O homem tinha cabelos grisalhos e despenteados. Suas mãos eram grandes, marcadas por calos e cicatrizes. A mulher usava uma blusa floral desbotada, exatamente do tipo que... Rafael parou o carro a uns 50 metros de distância. Suas mãos suavam. Ele abriu a porta e saiu, deixando o motor ligado. O calor o atingiu como uma parede sólida. O asfalto irradiava ondas de calor que distorciam o ar. Deu alguns passos em direção ao casal. O homem ergueu o olhar, segurando o papelão com mais firmeza. A placa dizia: "Ajude com o que puder, que Deus abençoe." Os olhos do homem encontraram os de Rafael, e o mundo parou. Aqueles olhos castanhos, cansados, marcados por rugas profundas, ainda guardavam o mesmo brilho que Rafael conhecia desde criança. O mesmo olhar que o ensinara a andar de bicicleta, que o consolara em noites difíceis, que o repreendeu quando necessário. "Antônio", disse a voz em sua cabeça, mas nenhum som saiu de sua boca. A mulher ao lado dele levantou a cabeça lentamente, e Rafael sentiu as pernas fraquejarem. Maria, sua mãe. O rosto dela estava mais magro, a pele queimada pelo sol, mas era ela. Os mesmos olhos verdes que sempre olhavam para ele com tanto amor. Ninguém se moveu por longos segundos. Antônio deixou cair o papelão. Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Maria levou a mão à boca, os olhos se enchendo de lágrimas instantaneamente. "Rafael", sussurrou ela, a voz embargada. O nome dele saiu como uma prece, como um pedido de desculpas, como uma súplica. Rafael deu mais 2 passos, suas próprias lágrimas já descendo pelo rosto. Ele não conseguia processar o que estava vendo. Seus pais, ali, pedindo esmola na beira de uma estrada. "Pai", conseguiu dizer finalmente, a voz rouca. Antônio deu um passo à frente, hesitante, como se temesse que Rafael fosse desaparecer. "Filho..."
Maria levantou-se trêmula, segurando a mochila velha como se fosse um escudo. Seu corpo inteiro tremia. O que vocês estão fazendo aqui? As palavras saíram de Rafael num misto de choque, dor e confusão. Naquele momento, tudo o que ele havia construído, toda a vida organizada e controlada que mantinha, desmoronou. Ali estava a verdade nua e crua que ele havia tentado enterrar por anos. Ele havia abandonado seus pais. Se essa história está mexendo com você, se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhuma de nossas histórias. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. O silêncio entre os três era denso, carregado de anos de ausência e palavras não ditas. Rafael limpou as lágrimas do rosto com as costas da mão, tentando recuperar alguma compostura. Mas era inútil. O choque era grande demais. Maria deu um passo à frente, as mãos estendidas timidamente. Meu filho, meu menino, não me chame assim. Rafael ouviu a própria voz soar mais dura do que pretendia. Como vocês chegaram a isso? Antônio baixou a cabeça, a vergonha visível em cada linha de seu rosto envelhecido. É uma longa história, Rafael. Então me contem. A voz de Rafael subiu de tom, chamando a atenção de um motorista que passava. Vocês estão pedindo esmola na estrada, como isso aconteceu? Maria começou a chorar silenciosamente, as lágrimas deixando rastros limpos em seu rosto sujo de poeira. Antônio colocou o braço ao redor dos ombros dela, um gesto protetor que Rafael reconheceu imediatamente. Era o mesmo gesto que seu pai sempre fazia quando sua mãe estava triste. Podemos conversar em algum lugar? Antônio perguntou, a voz baixa. Não aqui. Por favor. Rafael olhou ao redor. O posto abandonado tinha uma área coberta, provavelmente onde antes ficavam as bombas de gasolina. Vamos ali, indicou ele. Os três caminharam em silêncio até a sombra do posto. Rafael notou como seus pais se moviam devagar, como se cada passo doesse. A mochila que Maria carregava parecia ser tudo o que eles possuíam no mundo. Quando se sentaram no chão de concreto rachado, Rafael finalmente conseguiu observá-los melhor. Seu pai, que aos 58 anos sempre fora forte e robusto, agora estava esquelético. As roupas caíam frouxas em seu corpo. Maria, aos 55, parecia ter envelhecido décadas. Suas mãos, antes sempre cuidadas, estavam ásperas e feridas. Falem, Rafael disse, tentando manter a voz firme. Antônio respirou fundo. Depois que você saiu de casa, depois que cortou contato conosco, tentamos continuar. Eu trabalhava na fábrica de peças automotivas. Sua mãe fazia faxinas em casas de família. Rafael se lembrava. Lembrava-se de ter vergonha do trabalho dos pais quando era adolescente. Lembrava-se de como isso o motivara a estudar, a querer mais, a querer distância daquela vida. A fábrica fechou há 3 anos, Antônio continuou. Transferiram a produção para o Nordeste. Me mandaram embora com uma indenização pequena. Tentei outros empregos, mas com a idade, ninguém queria contratar. E eu, Maria, limpou o rosto. As casas onde eu trabalhava começaram a dispensar as diaristas. A crise. Todo mundo cortando gastos. Rafael sentiu um nó na garganta. E o que fizeram? Usamos a indenização para pagar as contas, Antônio explicou. Depois, começamos a atrasar o aluguel. O dono nos deu tempo. Ele era uma boa pessoa, mas eventualmente não podíamos mais ficar. Vocês perderam a casa, Rafael concluiu. A voz quase um sussurro. Não era nossa casa, filho, Maria disse suavemente. Sempre foi aluguel. Você sabe disso. Rafael sabia. E sabia também que poderia ter ajudado. Que deveria ter ajudado. Mas orgulho, raiva, mágoa, tudo isso havia construído um muro entre eles. E depois, ele perguntou, ficamos com a irmã do seu pai por um tempo, mas ela também estava com dificuldades, não podíamos ser um peso, então saímos. Há quanto tempo vocês estão assim? O silêncio que se seguiu disse tudo.
Antônio finalmente respondeu: 8 meses. 8 meses. Rafael sentiu náusea. Seus pais estavam vivendo nas ruas há 8 meses, enquanto ele morava em seu apartamento confortável. Jantava em restaurantes caros. Planejava uma lua de mel na Europa. Vocês tentaram me contatar? Maria olhou para Antônio, que desviou o olhar. Tentamos, filho. Ligamos várias vezes. Mandamos mensagens. Você bloqueou o nosso número. Era verdade. Rafael havia bloqueado o contato dos pais 2 anos antes, após uma discussão amarga sobre sua vida pessoal. Eles não aprovavam Camila, sua noiva. Diziam que ela era fria, materialista. Rafael os acusou de serem invejosos, de não quererem vê-lo feliz. As palavras foram duras de ambos os lados. E depois, simplesmente... Desistiu de mim? Rafael perguntou, mas sem a raiva que esperava sentir. Havia apenas tristeza. Nunca desistimos de você, Maria disse, sua voz quebrando. Nunca. Mas você deixou claro que não queria mais fazer parte da nossa vida. Não íamos forçar. Você é adulto. Tem sua própria vida. Então decidiram viver nas ruas? A voz de Rafael tinha uma ponta de acusação. Não foi uma decisão, filho, Antônio disse cansado. Foi o que aconteceu. Tentamos abrigos, mas são lugares difíceis, perigosos. Preferimos a estrada. Aqui, pelo menos há movimento. As pessoas ajudam. Conseguimos comer. Rafael passou as mãos pelo cabelo, sentindo o peso da realidade desabar sobre ele. Quanto tempo faz que vocês não comem direito? Comemos hoje cedo, Maria respondeu rápido. Um caminhoneiro nos deu pão com mortadela, hoje cedo. Rafael olhou para o relógio. Eram 2 da tarde. Vamos, ele disse de repente, levantando-se. Vamos comer alguma coisa. Filho, você não precisa... Eu sei que não preciso, Rafael interrompeu. Mas vamos, agora. Rafael dirigia em silêncio, seus pais no banco de trás do Civic. O contraste era brutal. O interior limpo e climatizado do carro, o cheiro de aromatizante importado, e ali atrás, seus pais com roupas sujas, cheirando a suor e estrada. Pelo retrovisor, ele via Maria olhando pela janela com uma expressão de quem havia esquecido como era estar dentro de um carro. Antônio mantinha as mãos no colo, os dedos entrelaçados, a cabeça ligeiramente curvada. Rafael reconhecia aquela postura. Era a mesma que seu pai assumia quando se sentia inadequado, quando achava que não merecia estar em determinado lugar. Encontrou um restaurante Aquilo na entrada de uma cidade pequena. Não era nada sofisticado, mas era limpo e tinha comida quente. Estacionou e os 3 desceram. Rafael notou como alguns clientes olhavam para seus pais com desconfiança e julgamento. Podem pegar o que quiserem, ele disse ao entrarem. Maria olhou para os pratos vazios com os olhos marejados. Fazia tanto tempo desde que ela vira tanta comida junta. Arroz, feijão, carnes, saladas, massas. Tudo ali, disponível, quente, cheiroso. Ela pegou um prato com mãos trêmulas e começou a se servir pequenas porções. Antônio fez o mesmo, comedido, como se não quisesse desperdiçar nada ou abusar da situação. Pode pegar mais, Rafael disse, vendo as porções minúsculas. Sério. Está bom assim, filho, Antônio respondeu baixinho. Sentaram-se a uma mesa nos fundos. Rafael observou seus pais comerem. Eles mastigavam devagar, saboreando cada garfada como se fosse um banquete. Maria fechou os olhos quando provou o feijão, e uma lágrima escorreu por seu rosto. Está gostoso, mãe? Rafael perguntou, a voz embargada. Ela apenas acenou com a cabeça, incapaz de falar. Antônio limpou o prato com um pedaço de pão, aproveitando até a última gota de molho. O orgulho que Rafael sempre vira em seu pai havia sido substituído por uma humildade profunda, quase dolorosa de presenciar. Quando terminaram, Rafael foi buscar sobremesa. Voltou com 3 pudins. Maria sorriu ao ver a sobremesa, um sorriso triste, mas genuíno. Você sempre gostou de pudim, ela disse. Ainda gosto. Comeram a sobremesa em silêncio.
Rafael mexia no celular nervosamente. Tinha 5 mensagens não lidas de Camila perguntando sobre a reunião. Ele nem havia cancelado o compromisso, nem se lembrava mais que tinha uma reunião. E agora? Antônio perguntou finalmente. Rafael não tinha resposta. Sua mente estava um caos de emoções contraditórias. Raiva por eles não terem insistido mais. Culpa por ter cortado contato. Tristeza pela situação. Vergonha de si mesmo. Não sei, ele admitiu. Preciso processar tudo isso. Nós entendemos, Maria disse suavemente. Você tem sua vida. Não queremos atrapalhar. Vocês não estão atrapalhando. A voz de Rafael saiu mais alta que pretendia. Desculpa, é muita coisa. Sabemos, filho. Rafael respirou fundo. Deixa eu pelo menos arranjar um lugar para vocês dormirem hoje. Um hotel ou... Não precisa, Antônio começou, mas Rafael o interrompeu. Pai, por favor, deixa eu fazer isso. Pelo menos isso. Antônio olhou para Maria, que acenou levemente com a cabeça. Está bem. Rafael pagou a conta e levou os pais de volta ao carro. Encontrou um hotel simples na cidade. Não era luxuoso, mas era limpo e seguro. Pagou por 3 noites. Entregou a chave do quarto aos pais. Tomem um banho. Descansem. Eu preciso pensar, ele disse. Tudo bem, filho, Maria tocou seu rosto suavemente. Já é mais do que merecemos. Não digam isso. Rafael sentiu a garganta apertar. Nunca digam isso. Ele abraçou a mãe rapidamente. Depois apertou a mão do pai. Voltou para o carro sem olhar para trás, porque sabia que se olhasse, desmoronaria completamente. No caminho de volta a São Paulo, Rafael chorou. Chorou como não chorava desde criança. Chorou pela situação dos pais, pela própria frieza, pelos anos perdidos. Chorou porque tinha tudo e eles não tinham nada. Chorou porque não sabia o que fazer. Quando chegou ao apartamento, Camila estava na sala, trabalhando no notebook. Onde você estava? Cancelou a reunião? Ligaram do escritório procurando você. Rafael sentou-se no sofá, ainda atordoado. Encontrei meus pais. Camila levantou o olhar do computador. Como assim? Estavam na estrada, pedindo esmola. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. E o que você fez? Camila perguntou lentamente. Dei comida. Paguei um hotel. Rafael... Sei o que vai dizer. Não sabe. Ela fechou o notebook. Mas vou falar mesmo assim. Você não pode se envolver nisso. Eles são meus pais. São pessoas adultas que fizeram suas escolhas. Você não é responsável por eles. Camila, eles estão na rua. E você acha que vai resolver a vida deles? Vai bancar tudo? Vai trazer para morar aqui? Rafael ficou em silêncio. Não tinha pensado tão longe. Olha, eu entendo que foi um choque. Camila suavizou o tom. Mas você precisa pensar com a cabeça, não com o coração. Você construiu uma vida. Tem responsabilidades. Um futuro planejado. Não pode jogar tudo fora por culpa. Não é culpa, é responsabilidade. Responsabilidade com quem? Com pessoas que você escolheu deixar para trás há anos? Por um bom motivo, aliás. Você se lembra das brigas, do quanto eles te criticavam, do quanto te faziam se sentir mal. Rafael lembrava, mas também lembrava de outras coisas. Do pai trabalhando 2 turnos para pagar seus estudos, da mãe costurando à noite para comprar seus materiais escolares, de como eles sempre colocaram ele em primeiro lugar, mesmo quando tinham pouco. Preciso dormir, ele disse finalmente. Vamos conversar sobre isso amanhã com a cabeça mais fria. Camila beijou sua testa. Você vai ver que estou certa. Mas enquanto Rafael deitava na cama king size, no apartamento de 3 quartos, sob o ar-condicionado silencioso, tudo o que conseguia ver eram seus pais dormindo em um quarto de hotel barato, provavelmente ainda sem acreditar que tinham um teto sobre a cabeça. E pela primeira vez em anos, Rafael questionou se a vida que havia construído era realmente a vida que queria ter. Rafael não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto a noite inteira, a imagem de seus pais pedindo esmola na estrada gravada em sua mente. Às 4 da manhã, desistiu de tentar.
Levantou-se, preparou café e sentou-se na varanda do apartamento. São Paulo começava a acordar lá embaixo. As luzes dos carros formavam rios luminosos nas avenidas. Dali de cima, tudo parecia organizado, limpo, distante, tão diferente da realidade crua que havia testemunhado na estrada. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Antônio. Rafael ficou surpreso. Seu pai nunca fora muito de tecnologia. Bom dia, filho. Só queria agradecer por ontem. Que Deus te abençoe, pai. Simples, direto, tão característico de Antônio. Rafael sentiu o peito apertar. Digitou uma resposta, apagou, digitou novamente. Bom dia, pai. Como estão? Dormiram bem? A resposta veio rápida. Melhor do que em meses. O colchão é macio. Sua mãe chorou de emoção. Rafael fechou os olhos. Sua mãe havia chorado por ter um colchão limpo para dormir. Enquanto isso, ele dormia em um colchão importado de R$ 2.000 e reclamava quando estava muito firme. Vou aí mais tarde. Precisamos conversar. Não precisa, filho. Você já fez demais. Vou aí. Até mais tarde. Camila acordou por volta das 7. Encontrou Rafael ainda na varanda, perdido em pensamentos. Não dormiu? Ela perguntou, servindo-se de café. Não consegui, ainda pensando neles. Camila, eles são meus pais. Eu sei. Mas você precisa ter cuidado. Esse tipo de situação pode virar uma bola de neve. Que tipo de situação? Ajudar meus pais? Você sabe o que quero dizer. Primeiro é um hotel. Depois eles vão precisar de roupa, comida, dinheiro. Vai virar um buraco sem fundo. Eles não são um buraco sem fundo. São seres humanos. Camila suspirou. Não é isso que estou dizendo. Olha, a gente pode ajudar de alguma forma, claro, mas tem que ter limites. Você tem uma vida, tem compromissos. A gente vai casar em 6 meses. Eu sei, sabe mesmo, porque parece que está disposto a colocar tudo em risco. Rafael virou-se para ela. Eles estavam pedindo comida na estrada, Camila. Na estrada. Enquanto eu estava indo para uma reunião no meu carro do ano, eles estavam ali, com fome, sem teto, sem nada. E é triste, mas não foi você quem colocou eles nessa situação. Não foi? Eu cortei contato, bloqueei o número deles. Quando eles tentaram falar comigo, eu ignorei. Porque eles não respeitavam suas escolhas, porque eles criticavam tudo na sua vida, inclusive a mim. Rafael ficou em silêncio. Era verdade. Seus pais nunca esconderam que não aprovavam Camila. Achavam ela arrogante, materialista. Diziam que ela mudara Rafael, que o havia afastado das raízes. Vou lá hoje, ele disse finalmente. Vou conversar com eles direito. Entender a situação completa. E depois a gente vê. Rafael chegou ao hotel por volta das 10 da manhã. Bateu na porta do quarto. Maria a atendeu, usando a mesma roupa do dia anterior, mas pelo menos limpa. Ela havia lavado no chuveiro. Filho, entre. O quarto era simples, mas limpo. Antônio estava sentado na cama, assistindo televisão. Ao ver Rafael, levantou-se imediatamente. Bom dia, pai. Bom dia, mãe. Houve um silêncio constrangedor. Rafael percebeu que seus pais não sabiam como agir, onde ficar, o que dizer. Senta, mãe. Ele indicou a cama. Precisamos conversar. De verdade agora. Os 3 se acomodaram. Rafael puxou a cadeira do canto e sentou-se de frente para eles. Quero entender tudo, desde o começo. Quando a fábrica fechou, o que aconteceu exatamente? Antônio começou a contar. Falou sobre a demissão, sobre como procurou emprego em outras fábricas da região. Todas queriam pessoas mais jovens. Tentou trabalhos autônomos, consertos, pinturas, serviços gerais. Mas a concorrência era grande e a idade pesava contra ele. Maria complementou, falando sobre como as casas onde trabalhava foram cortando gastos. 3 famílias a dispensaram no mesmo mês. Ela tentou se cadastrar em aplicativos de limpeza, mas não tinha smartphone adequado, nem sabia usar direito. Com o que sobrou da indenização, continuaram pagando aluguel e contas básicas. Cortaram tudo o que podiam. TV a cabo, telefone fixo, até a internet.
Começaram a comer menos, refeições mais simples. Mas não foi suficiente, Antônio disse, a voz pesada. O dinheiro acabou. O dono da casa foi paciente, mas depois de 4 meses sem pagar, ele pediu que saíssem, Maria completou. A gente entende. Ele também tinha contas. E a família? Rafael perguntou. Tios, primos? Antônio suspirou. Meu irmão morreu há 2 anos, você sabia? Rafael não sabia. Sentiu uma pontada de culpa. Quantas outras coisas ele havia perdido por cortar contato. Minha irmã nos acolheu por uns meses, Antônio continuou. Mas ela vive de pensão, mora num apartamento de 1 quarto. Não tinha condições, e a gente não queria ser peso. E seus irmãos, mãe? Meu irmão está em Minas, mal consegue se sustentar. Minha irmã tem a família dela, 3 filhos. Também não podíamos pedir. Então vocês simplesmente foram para a rua, Rafael concluiu. Não foi assim tão simples, Maria disse. Tentamos abrigo, ficamos em um por algumas semanas. Mas era difícil. Difícil como? Perigoso, Antônio respondeu direto. Roubaram nossas coisas. Vi gente ser agredida. Sua mãe foi assediada. Rafael sentiu raiva ferver dentro dele. Mãe, estou bem, filho, ela apressou-se em dizer. Saímos de lá. Decidimos que era melhor ficar na estrada. Há movimento, caminhoneiros ajudam, motoristas param, conseguimos comida, às vezes dinheiro. Há quanto tempo vocês estão dormindo ao relento? Depende, Antônio respondeu. Às vezes achamos algum lugar coberto, uma rodoviária, um posto abandonado, mas na maior parte do tempo, sim, ao relento. Rafael passou a mão pelo rosto. E saúde, vocês estão doentes? Seu pai tem problema na coluna, Maria disse. Dorme no chão há meses. Eu tenho pressão alta. Não tomo remédio faz tempo. Por quê? Porque é caro, filho. Ela respondeu como se fosse óbvio. E comida vem primeiro. Vocês tentaram ajuda do governo? Bolsa Família? Algum programa? Tentamos, Antônio disse. Mas sem endereço fixo é complicado. Alguns documentos a gente perdeu. É um processo difícil quando você está na rua. Rafael levantou-se, andando de um lado para o outro do quarto pequeno. Tá bom, a gente vai resolver isso. Filho, não, pai, deixa eu falar. A gente vai resolver. Primeiro, vocês vão ficar aqui no hotel até a gente achar uma solução melhor. Segundo, vamos ao médico, os 2, fazer exames, pegar receita dos remédios. Terceiro, vamos tirar segunda via dos documentos. Rafael, você não precisa... Preciso sim. Rafael surpreendeu-se com a própria veemência. Vocês são meus pais. Eu deveria ter feito isso há muito tempo. Maria começou a chorar. Antônio colocou a mão no ombro dela, os próprios olhos marejados. A gente não quer ser peso, meu filho, ele disse. Vocês nunca foram peso. Nunca. Eu é que fui um filho ingrato. Não diga isso, mas é verdade, e vou consertar isso. Prometo. Rafael saiu do hotel com um plano na cabeça. Não sabia como Camila reagiria. Não sabia como ia conciliar tudo, mas sabia uma coisa. Não ia abandonar seus pais novamente. Não importava o custo. Rafael passou o resto do dia providenciando documentos. Levou os pais ao poupa-tempo para tirar segunda via de RG e CPF. A fila era longa e cansativa. Antônio reclamou de dores nas costas, mas se recusou a sentar enquanto Maria estava em pé. Observando os 2, Rafael percebeu pequenos detalhes que havia esquecido. A forma como seu pai sempre colocava a mão nas costas da mãe ao atravessar a rua. Como Maria ajeitava o colarinho da camisa de Antônio, mesmo estando surrada. Pequenos gestos de carinho que sobreviveram à miséria. Depois dos documentos, foram a um posto de saúde. A médica, uma mulher de meia idade chamada doutora Patrícia, examinou os 2 com cuidado. Fez várias perguntas, anotou tudo. Quando terminou, chamou Rafael do lado de fora. Seu pai precisa fazer fisioterapia urgente. A coluna está muito comprometida. E sua mãe precisa de medicação contínua para a pressão. Vou passar as receitas, mas é fundamental que tomem direitinho.
Vou garantir que tomem. Eles contaram que estavam em situação de rua. A médica disse suavemente. Isso é recente, uns 8 meses. Olha, não sou psicóloga, mas vejo muitos casos assim. O impacto emocional é enorme. Seu pai está com sinais claros de depressão. Sua mãe também. Se puder, procura atendimento psicológico para eles. Rafael acenou. Vou procurar. De volta ao hotel, Rafael parou em uma farmácia e comprou todos os remédios prescritos. Também comprou alguns itens de necessidade: escovas de dente, pasta, sabonete, desodorante, roupas básicas. Vendo as sacolas se acumularem, sentiu vergonha por nunca ter pensado nisso antes. Quando entregou tudo aos pais, Maria olhou para as sacolas como se fossem tesouros. Filho, isso é demais. Não é demais, mãe, é o mínimo. Naquela noite, Rafael voltou para casa exausto. Camila estava na cozinha preparando o jantar. Como foram as coisas? Ela perguntou, o tom neutro. Cansativas, mas necessárias. Tiramos documentos, fomos ao médico, comprei os remédios. Camila virou-se, encostando-se na pia. E o que vem depois? Como assim? Depois dos remédios, dos documentos, qual é o plano de longo prazo? Rafael sentou-se no banquinho da bancada. Ainda estou pensando, porque eles não podem ficar em hotel para sempre. E você não pode ficar pagando tudo indefinidamente. Eu sei. Então precisa de um plano. Eles vão morar onde? Fazer o quê? Você vai sustentar eles para o resto da vida? Não sei, Camila. Estou tentando descobrir. Não grita comigo. Só estou sendo prática. Rafael respirou fundo. Desculpa. É que é muita coisa. Eu entendo. Mas você precisa pensar bem. Isso vai afetar nossa vida, nossos planos, nosso casamento. Você quer que eu escolha entre você e meus pais? Não estou pedindo isso. Estou pedindo que você seja realista. Rafael levantou-se. Vou tomar banho. No chuveiro, deixou a água quente cair sobre ele enquanto pensava. Camila tinha razão em um ponto. Ele precisava de um plano. Mas qual? Trazer os pais para morar com ele, no apartamento que dividia com Camila? Impossível. Alugar um lugar para eles? Com que dinheiro sustentariam as despesas? Seu salário era bom, mas tinha suas próprias contas. Apartamento, carro, o casamento que estava planejando. Não poderia bancar tudo sozinho indefinidamente. Pela primeira vez, Rafael entendeu verdadeiramente o que significava estar preso entre dois mundos, o que havia construído e o de onde vinha. Nos dias seguintes, estabeleceu uma rotina. Visitava os pais toda manhã antes do trabalho. Levava café da manhã, conversava um pouco. À noite, passava lá de novo, levava jantar, garantia que estavam tomando os remédios. Maria estava se recuperando visivelmente. Com alimentação regular e um lugar para dormir, a cor voltou ao seu rosto. Ela começou a sorrir mais. Antônio também melhorava, embora mais devagar. As dores nas costas persistiam, mas pelo menos não dormia mais no chão frio. No 5º dia, Rafael chegou ao hotel e encontrou algo diferente. O quarto estava organizado de forma diferente. Havia flores em um copinho plástico. Maria havia usado lençóis velhos para fazer cortinas improvisadas. Mãe, o que é isso? Ela sorriu, um pouco envergonhada. Quis deixar o lugar mais acolhedor. Não custa nada. Rafael olhou ao redor. Mesmo na miséria, mesmo sem nada, sua mãe tentava criar um lar. Era algo que ele havia esquecido sobre ela. Maria sempre fizera isso. Mesmo quando moravam numa casa simples, ela a transformava com pequenos detalhes, flores colhidas do jardim, arranjos feitos de sucata. Está bonito, ele disse, a voz embargada. Seu pai está no banheiro. Ficou se arrumando. Acho que ele está constrangido. Constrangido por quê? Maria hesitou. Ele está com vergonha da situação, filho. Seu pai sempre foi um homem orgulhoso, trabalhador, nunca dependeu de ninguém. E agora, depender do próprio filho. Ele não depende de mim. Eu que estou fazendo o que sempre deveria ter feito.
Antônio saiu do banheiro nesse momento. Estava barbeado, algo que não fazia há dias. Usava uma das camisas novas que Rafael havia comprado. Oi, pai. Oi, filho. Antônio parecia desconfortável. Queria conversar com você. Os três se sentaram. Antônio entrelaçou os dedos, um gesto nervoso que Rafael conhecia bem. Olha, eu e sua mãe conversamos muito nesses dias. E a gente precisa falar sobre isso, sobre toda essa situação. Pode falar, pai. Você está sendo muito generoso. Muito mesmo. Mas isso não pode continuar para sempre. A gente precisa de um plano. Rafael ficou surpreso. Eram quase as mesmas palavras de Camila. Eu estava pensando nisso também. A gente não quer ser peso, Antônio continuou. Então tive uma ideia. Tem um conhecido meu, o Geraldo, que mora em Minas. Ele tem uma pequena propriedade rural. Falei com ele ontem. Ele disse que a gente pode ir para lá, ajudar na lavoura, criar galinhas. Teria onde morar, comida. Não seria muito, mas seria honesto. Rafael ficou em silêncio, processando. Vocês querem ir para Minas? Maria olhou para Antônio, depois para Rafael. Filho, não queremos atrapalhar sua vida. Você tem seu trabalho, sua noiva, seus planos. Já fez muito por nós. Mais do que merecíamos depois de tudo. Depois de tudo o quê? Depois do jeito que tratamos sua noiva, Antônio disse. Depois de termos sido tão duros com suas escolhas, você estava certo em se afastar. Não, Rafael sentiu lágrimas queimando. Eu não estava certo. Eu estava orgulhoso e estúpido. Vocês são meus pais. Deveríamos ter conversado, resolvido as coisas. Mas eu simplesmente cortei vocês da minha vida. E nós também erramos, Maria disse. Fomos muito críticos, muito rígidos. Só queríamos o melhor para você, mas não soubemos expressar isso direito. Rafael limpou o rosto. E ir para Minas, é isso que vocês querem mesmo? Os dois se entreolharam. É uma solução, Antônio respondeu. Honesta. A gente não seria peso para ninguém. Poderia recomeçar. Deixa eu pensar em outras opções também, Rafael pediu. Só me dá uns dias. Claro, filho. Mas naquela noite, quando contou para Camila sobre a proposta de Minas, ela ficou visivelmente aliviada. Viu? Eles mesmos sabem que não pode continuar assim, e parece uma boa solução. Trabalho honesto, um lugar para ficar. É em Minas, Camila, longe. Mas eles estariam seguros, com teto, comida. Não é isso que você quer? Eu quero que eles fiquem perto. Por quê? Para você ficar se culpando e correndo todo dia? Rafael não respondeu. Camila suavizou o tom. Olha, amor, eu entendo que você quer ajudar, mas precisa ser prático. Você não pode salvar todo mundo. Às vezes, a melhor ajuda é dar às pessoas condições de se ajudarem. Talvez ela estivesse certa. Talvez mandar os pais para Minas fosse mesmo a melhor solução. Mas por que então Rafael sentia que seria mais um abandono? Rafael passou a semana seguinte dividido. Durante o dia, mergulhava no trabalho tentando não pensar. À noite visitava os pais, conversava, garantia que estavam bem. Mas a pergunta sempre pairava no ar. Qual seria a solução? Na sexta-feira, seu chefe Ricardo chamou-o para uma conversa. Rafael, notei que você anda meio disperso. Tá tudo bem? Questões familiares, Ricardo. Nada que afete o trabalho. Olha, não quero me intrometer, mas você é um dos nossos melhores gerentes. Seria uma pena ver seu desempenho cair por problemas pessoais. Não vai cair. Pode confiar. Mas caiu. Rafael sabia disso. Havia perdido prazos, esquecido reuniões. Sua mente estava sempre em outro lugar. Naquele fim de semana, levou os pais para conhecerem o apartamento. Camila não estava. Havia viajado para um congresso. Talvez fosse melhor assim. Antônio e Maria entraram no apartamento como se estivessem entrando num museu. Olhavam tudo com reverência e desconforto. É bonito, filho, Maria disse, tocando levemente o sofá de couro. Sintam-se em casa, Rafael pediu. Mas eles não conseguiam. Sentavam-se na beirada do sofá,
com cuidado para não sujar nada. Recusaram água com medo de derrubar. Não queriam usar o banheiro para não fazer bagunça. Rafael percebeu o abismo entre os mundos deles. Ali, no apartamento, cercados pelo conforto que ele considerava normal, seus pais pareciam ainda mais deslocados do que na estrada. Preparou o almoço, macarrão com molho de tomate simples. À mesa, tentou conversar sobre coisas leves. Futebol com o pai, receitas com a mãe. Mas a conversa sempre voltava ao mesmo ponto. Filho, Antônio disse finalmente. Já falei com o Geraldo. A gente pode ir para Minas na semana que vem. Tão rápido, quanto antes melhor. Não queremos prolongar essa situação. E se a gente tentasse outra coisa? Rafael sugeriu. Vocês ficam aqui em São Paulo. Eu ajudo vocês a acharem um emprego, um lugar para morar. Maria sorriu tristemente. Filho, nós somos velhos. Quem vai contratar a gente? Não são velhos. Pai tem 58, mãe 55. Ainda podem trabalhar. Em quê? Antônio perguntou sem amargura, apenas realismo. Fábrica não me quer. Construção exige força que não tenho mais. Segurança também. Portaria. Zelador. Tem várias opções. Pagam pouco. Não daria nem para o aluguel em São Paulo. Rafael sabia que era verdade. Os aluguéis na cidade eram absurdos. Mesmo para algo muito simples, seria difícil com o salário de um porteiro ou zelador. E se vocês morassem aqui? As palavras saíram antes que ele pudesse pensar melhor. O silêncio foi pesado. Filho, Maria disse devagar, sua noiva não ia gostar. A gente daria um jeito. Não, Antônio foi firme. Não vamos causar problemas no seu relacionamento. Você está prestes a casar. É sua vida. Não vamos interferir. Mas, Rafael, por favor. Maria tocou sua mão. A oferta é linda, mas não é viável. A gente sabe disso. Você sabe disso. Rafael olhou para os dois. Viu o cansaço, a dignidade ferida, o orgulho lutando contra a necessidade. Viu seus pais como realmente eram. Pessoas comuns, trabalhadoras, que fizeram o melhor que puderam e foram derrubadas pela vida. E viu também que eles estavam certos. Trazê-los para morar ali seria um desastre. Camila nunca aceitaria. E ele não queria forçar uma situação que acabaria em mais ressentimento. Tá bom, ele disse finalmente. Se vocês acham que Minas é o melhor, achamos, Antônio respondeu. É um recomeço digno, então vou ajudar. Vou pagar a passagem, dar um dinheiro inicial para vocês se estabelecerem. Filho, não discute, pai. Pelo menos isso eu posso fazer. Maria chorou. Não de tristeza, mas de um misto de gratidão e alívio. Antônio apenas acenou, incapaz de falar. Naquela noite, depois que levou os pais de volta ao hotel, Rafael sentou-se no sofá do apartamento vazio. Camila voltaria só na segunda. Ele tinha o fim de semana para processar tudo. Ligou para ela. Precisava conversar. Oi, amor. Como está sendo o congresso? Produtivo. E aí? Como vão as coisas? Eles vão para Minas. Tem um conhecido que ofereceu trabalho numa propriedade rural. Sério? Camila não escondeu o alívio na voz. Que bom, Rafael. É a melhor solução. Eu sei. Então por que você parece triste? Porque parece que estou abandonando eles de novo. Você não está. Está dando a eles uma chance de recomeçar com dignidade. É muito diferente. Racionalmente, Rafael sabia que ela estava certa. Mas emocionalmente, sentia como se estivesse falhando outra vez. Nos dias seguintes, providenciou tudo para a viagem dos pais. Comprou roupas novas, calçados adequados para trabalho rural, uma mala grande para cada um. Separou dinheiro, mais do que eles pediam. Na véspera da viagem, levou-os para jantar num restaurante simples. Não quis nada muito chique, algo que os deixasse desconfortáveis. Escolheu um boteco tradicional, daqueles com comida caseira e ambiente sem frescura. Amanhã é o grande dia, Rafael disse. É, Antônio respondeu, ansioso e nervoso. Vocês vão se dar bem, tenho certeza. Esperamos que sim. E eu vou visitar, sempre que puder. Maria sorriu. Seria bom. Comeram em silêncio por alguns minutos.
Rafael observava os pais, gravando cada detalhe. A forma como seu pai mastigava devagar, saboreando. Como sua mãe limpava os cantos da boca com guardanapo. Pequenos gestos que em breve só veria esporadicamente. Pai, ele disse de repente. Mãe, eu sinto muito. Por tudo. Antônio levantou o olhar. Pelo quê? Por ter cortado vocês da minha vida. Por não ter sido um filho melhor. Por tudo isso que aconteceu. Filho, Maria segurou sua mão. Todos nós erramos. Nós também. O importante é que nos reencontramos. Mas se eu tivesse ajudado antes, não adianta viver de si, Antônio disse. O que passou, passou. Agora temos uma chance de recomeço. Para nós e para você. Para mim? Sim. Você também precisa recomeçar. Sem culpa, sem peso. Só viva sua vida, Rafael. Case-se, seja feliz. Nós vamos ficar bem. Rafael sentiu as lágrimas, mas desta vez não lutou contra elas. Deixou-as escorrer livremente. Eu amo vocês. Sempre amei, mesmo quando estava longe. E nós te amamos, filho. Maria disse também chorando. Sempre amamos, sempre amaremos. Antônio não disse nada. Apenas apertou o ombro de Rafael com força, num gesto que dizia tudo que palavras não conseguiam. Naquela noite, Rafael dormiu melhor do que em semanas. Não porque o problema estava resolvido, mas porque finalmente havia paz. Não uma paz perfeita, mas a paz possível. A paz de quem fez o que pôde, dentro de suas limitações. E às vezes ele pensou antes de dormir. Talvez isso seja tudo que podemos fazer. O nosso melhor, dentro do possível, mesmo que não seja perfeito. A manhã da partida chegou cinzenta. O céu de São Paulo estava carregado, ameaçando chuva. Rafael chegou ao hotel às 6. Encontrou seus pais já prontos, malas ao lado da porta. Estávamos ansiosos, Maria explicou. Mal dormimos. O ônibus para Minas sairia às 8 da rodoviária do Tietê. Rafael colocou as malas no porta-malas e começaram a viagem pelo trânsito matinal de São Paulo. No caminho, Antônio ficou observando a cidade pela janela. Morei aqui a vida toda. Nunca pensei que sairia assim. Não é um adeus definitivo, pai. É só um recomeço. Eu sei, mas mesmo assim, mexe com a gente. Na rodoviária, Rafael comprou água e alguns lanches para a viagem. Verificou os bilhetes pela terceira vez. Confirmou o horário. Estava adiando o inevitável. Filho, Maria disse suavemente, está na hora. Rafael olhou para o relógio. 7h45. Ela tinha razão. Caminharam até a plataforma. O ônibus já estava lá, as pessoas embarcando. Rafael ajudou a colocar as malas no bagageiro. Quando voltou, seus pais estavam ao lado da porta do ônibus, esperando. Maria segurava a bolsa com força. Antônio mantinha a postura ereta, tentando manter a compostura. Bom, Rafael começou, mas a voz falhou. Maria abraçou-o primeiro, apertado, longo, como se estivesse memorizando a sensação. Cuida-se, meu filho. Come direito. Descansa. Não trabalha demais. Vou tentar, mãe. E seja feliz. Por favor, seja feliz. Vou ser. Antônio abraçou-o em seguida. O abraço foi mais rápido, mais contido, mas não menos significativo. Orgulho de você, filho. Do homem que se tornou. Aprendi com o Senhor, pai. Então aprendeu com os erros também? Antônio tentou uma piada, mas a voz saiu embargada. Aprendi com tudo. O motorista buzinou, avisando que ia partir. Os últimos passageiros embarcavam apressados. É agora, Maria disse. Liguem quando chegarem. Não importa a hora, vamos ligar. Eles subiram no ônibus. Rafael ficou na plataforma, observando. Viu-os procurarem os assentos, acomodarem-se. Maria sentou-se na janela, Antônio ao seu lado. O ônibus começou a se mover. Maria acenou pela janela, uma despedida pequena, mas clara. Rafael acenou de volta, mantendo o braço erguido até o ônibus desaparecer no túnel de saída da rodoviária. Ficou parado ali por alguns minutos, mesmo depois do ônibus ter sumido. Outras pessoas chegavam, partiam, se reencontravam, se despediam, a vida seguindo seu fluxo normal. Rafael voltou ao carro.
Sentou-se no volante, mas não ligou o motor imediatamente. Apenas ficou ali, sentindo o vazio estranho que a partida deixara. Seu celular tocou. Camila. Oi, amor, e aí? Eles já foram? Acabaram de partir. Como você está? Bem, acho. Quer que eu vá aí? Não precisa, vou para o trabalho. Tem certeza? Tenho. Preciso me distrair. Tá bom. Qualquer coisa me liga. No trabalho, Rafael tentou focar. Tinha reuniões, relatórios, decisões a tomar. Mas sua mente vagava. Pensava em seus pais dentro daquele ônibus, atravessando quilômetros, indo para uma vida completamente diferente. Às 3 da tarde, Maria ligou. Filho, chegamos. Está tudo bem? Como foi a viagem? Longa, mas tranquila. Dormimos um pouco. E o Geraldo? Foi buscar vocês? Foi sim. Ele é um senhor muito educado. Já nos levou para a propriedade. É simples, mas é bonito, Rafael. Tem espaço, árvores, ar puro. Que bom, mãe. Fico feliz. Seu pai quer falar. A voz de Antônio veio em seguida. Rafael, o trabalho vai ser pesado, mas é honesto. Vamos ter onde morar, comida na mesa. É um bom começo. Ótimo, pai. Vocês merecem isso. Obrigado, filho. Por tudo. Não precisa agradecer. Preciso sim. Você salvou nossas vidas. Depois que desligou, Rafael sentiu algo estranho. Não era exatamente alívio. Não era tristeza pura. Era um misto complicado de emoções que ele não sabia nomear. Naquela noite, Camila notou que ele estava distante. Vai ficar assim para sempre? Como assim? Com essa culpa, essa tristeza. Não é culpa, é só... É estranho. Eles estavam aqui, agora estão longe, mas estão bem, seguros, trabalhando. Eu sei. Então precisa aceitar isso e seguir em frente. Camila se aproximou, abraçou-o. Rafael, você fez o certo, ajudou eles a se estabilizarem, mas não pode carregar isso para sempre. Eu sei que você está certa. Racionalmente, eu sei. Mas nada. Você precisa viver sua vida também. Rafael assentiu. Mas naquela noite, antes de dormir, ficou olhando fotos antigas no celular. Ele criança, nos braços de sua mãe. Adolescente, ao lado do pai em uma pescaria. Adulto, na formatura da faculdade, os três sorrindo. Quanto tempo havia passado desde aquela foto da formatura? 5 anos? 6? Tempo demais. Tempo perdido que nunca voltaria. Guardou o celular e tentou dormir. Amanhã seria outro dia. A vida continuava. Seus pais estavam bem. Ele estava bem. Tudo estava bem. Então por que ainda doía tanto? Nas semanas seguintes, Rafael estabeleceu uma rotina de ligações. Falava com os pais 3 vezes por semana. As conversas eram curtas, mas reconfortantes. Antônio contava sobre o trabalho na lavoura, sobre como estava aprendendo a cuidar das galinhas. Maria falava sobre a horta que havia começado, sobre as vizinhas que a ajudavam com receitas. Eles pareciam estar se adaptando. No trabalho, Rafael tentava recuperar o foco. Ricardo notou a melhora. Você está voltando ao normal. Que bom. Questões resolvidas. Rafael respondeu. Ótimo, porque tenho uma proposta para você. Ricardo explicou que a empresa estava abrindo uma filial em Curitiba. Precisavam de alguém para gerenciar a operação. Era uma promoção significativa, com aumento de salário e responsabilidades. É uma grande oportunidade, Rafael, eu sei. Mas... Curitiba? Pensa bem. Conversa com sua noiva. Me dá uma resposta até sexta. Em casa, Camila ficou empolgada. Curitiba! Rafael, isso é incrível. Mas é longe. Longe de quê? Seus pais já estão em Minas. Sua vida é aqui, comigo. Sua carreira. Eu sei, mas nada. Isso é exatamente o tipo de oportunidade que a gente estava esperando. Salário melhor, custo de vida menor que São Paulo. Poderíamos comprar uma casa, não só alugar apartamento. Rafael tinha que admitir que fazia sentido, mas algo o incomodava. Deixa eu pensar. Não demora muito. Oportunidades assim não esperam. Naquela noite, ligou para os pais. Precisava contar.
Pai, mãe, tenho uma novidade. Conta, filho, Maria respondeu. Ofereceram uma promoção, mas seria em Curitiba. Houve uma pausa do outro lado. Curitiba? Antônio repetiu. É, filial nova. Seria uma grande oportunidade. Você vai aceitar? Maria perguntou. Ainda não decidi, mas deveria, Antônio disse. É sua carreira, Rafael. Não pode deixar passar, mas ficaria ainda mais longe de vocês. Filho, nós estamos bem aqui. Você precisa pensar na sua vida. Era exatamente o que Camila havia dito. Todo mundo dizia a mesma coisa. Mas por que então Rafael sentia que estaria se afastando ainda mais? Na quinta-feira, pediu para visitar os pais em Minas. Precisava ver como estavam de verdade, não apenas ouvir pelo telefone. Camila achou desnecessário. Você falou com eles anteontem. Eles disseram que está tudo bem, eu sei, mas quero ver. Rafael, você precisa parar com isso. Essa culpa não é saudável, não é culpa, é preocupação, é culpa disfarçada de preocupação. Mesmo assim, vou. A viagem a Minas levou 6 horas. Rafael chegou à tarde, encontrou a propriedade sem dificuldade. Era um terreno grande, com uma casa principal e algumas construções menores. Seu pai estava no campo, cuidando da cerca. Rafael! Antônio largou a ferramenta, visivelmente surpreso. Filho, você veio. Queria dar uma surpresa. Eles se abraçaram. Rafael sentiu que seu pai estava mais forte. O trabalho físico estava fazendo bem. Onde está a mãe? Na cozinha. Ela vai ficar tão feliz. A casa dos fundos onde seus pais moravam era simples. Um quarto, uma cozinha pequena, um banheiro, mas estava limpa, organizada. Maria havia colocado flores em latinhas, fotos em prateleiras improvisadas. Mesmo ali, ela criava um lar. Filho! Maria deixou cair a colher que segurava. Meu Deus, você está aqui! Ela o abraçou com força, cheirando a temperos e sabão. Rafael sentiu um aperto no peito. Quantas vezes havia sentido esse cheiro na infância? Quantas vezes havia dado valor a isso? Vem! Vem ver tudo. Maria puxou-o pela mão. Mostrou a horta que havia plantado. Alface, tomate, cebolinha, coentro. Mostrou as galinhas que ela e Antônio cuidavam. Mostrou a vista da varanda que dava para um vale verdejante. É bonito aqui, Rafael admitiu. É simples, mas é nosso, Antônio disse com orgulho. Quer dizer, não é nosso de verdade, mas sabemos que temos um lugar. É uma sensação boa. No jantar, comeram feijão tropeiro que Maria preparou. Simples, mas saboroso. Conversaram sobre a vida na roça, sobre os vizinhos, sobre os planos. E você, filho? Antônio perguntou. Vai aceitar a proposta de Curitiba? Ainda não decidi. Por que não? É uma grande chance. Rafael mexeu na comida. Não sei. Acho que tenho receio. Receio de quê? De me afastar ainda mais. Maria e Antônio se entreolharam. Filho, Maria disse suavemente, você não pode viver em função da gente. Não é isso. É sim. Você está com medo de aceitar a promoção porque acha que vai nos abandonar de novo. Mas não vai. Você já fez mais por nós do que devia. Não digo que devia, digo que você tem sua vida e precisa vivê-la. Rafael ficou em silêncio. Será que era isso mesmo? Será que estava sabotando a própria carreira por culpa? Aceita a promoção, Antônio disse firme. Casa com sua noiva. Constrói sua vida. A gente vai estar aqui. Vamos conversar por telefone. Você pode visitar quando quiser, mas não pode parar de viver por nossa causa. Vocês não são uma causa. São meus pais. Exatamente. Somos seus pais. E como pais, queremos ver você feliz. Realizado. Não culpado ou preso ao passado. Rafael dormiu no sofá da sala pequena naquela noite. Pela janela, via o céu estrelado de Minas, tão diferente do céu poluído de São Paulo. Ouvia os grilos, o vento nas árvores, a respiração tranquila de seus pais no quarto ao lado. E pela primeira vez, em muito tempo, sentiu paz de verdade. Na manhã seguinte, antes de voltar para São Paulo, abraçou seus pais longamente. Vou aceitar a promoção, ele disse.
Ótimo. Antônio sorriu. Estamos orgulhosos de você, mas vou visitar. Todo mês, se possível. Vai ser sempre bem-vindo, meu filho. Na viagem de volta, Rafael ligou para Camila. Aceito. Vou aceitar a promoção. Sério? Rafael, que ótimo! A gente vai precisar se mudar em quanto tempo? 2 meses, mais ou menos. Tempo para organizar tudo. Vamos conseguir. E pela primeira vez, Rafael sentiu que sim, iam conseguir, porque finalmente estava fazendo as pazes com o passado. Não apagando-o, não ignorando-o, mas aceitando-o como parte de quem ele era. A mudança para Curitiba aconteceu mais rápido do que Rafael esperava. Em 6 semanas, já estava instalado na nova cidade, em um apartamento alugado no bairro Batel. Camila havia conseguido transferência para o escritório de advocacia em Curitiba e parecia animada com o recomeço. O trabalho era desafiador. A nova filial estava sendo estruturada do zero e Rafael passava dias inteiros resolvendo problemas, contratando equipe, organizando processos. Mas era gratificante. Ele sentia que estava construindo algo, mantinha contato regular com os pais. As ligações eram sempre reconfortantes. Antônio contava sobre a colheita, Maria sobre as receitas novas que aprendia com as vizinhas. Eles pareciam genuinamente felizes. 1 mês após a mudança, Rafael organizou a primeira visita. Pegou a estrada num sábado de manhã, dirigiu às 8 horas até Minas. Camila não foi. Alegou compromissos de trabalho, mas Rafael sabia que ela ainda não se sentia confortável com seus pais. Quando chegou à propriedade, encontrou uma cena que o surpreendeu. Seus pais estavam na varanda tomando café com o Sr. Geraldo e mais 2 vizinhos. Riam de algo que Antônio contava. Rafael! Maria levantou-se rápido. Filho, você chegou! As apresentações foram feitas. Os vizinhos cumprimentaram Rafael com simpatia genuína. Falaram bem de seus pais. Seu pai é trabalhador mesmo, viu? Um dos homens disse. E sua mãe faz um bolo de fubá, que é uma bênção. Rafael sentiu orgulho. Seus pais haviam reconstruído uma vida. Não era a vida que tinham antes, nem a que ele tinha agora, mas era deles. Durante o almoço, Maria preparou galinha caipira com angu. A comida estava deliciosa, temperada com amor e cuidado. Mãe, você está cozinhando profissionalmente? Maria sorriu. Às vezes faço quentinhas para vender na cidade. Nada muito grande, mas ajuda nas despesas. Sério? Pai, você sabia? Foi ideia dela, Antônio respondeu com orgulho. E está indo bem. As pessoas gostam. Rafael olhou para a mãe com admiração renovada. Mesmo aos 55 anos, mesmo depois de tudo que passou, ela ainda tinha força para recomeçar. À tarde, caminharam pela propriedade. Antônio mostrou as melhorias que havia feito. Uma nova cerca, um galinheiro ampliado, canteiros organizados. Você fez tudo isso? Com a ajuda do Geraldo e dos vizinhos. Mas sim, a maior parte foi minha. Está ótimo, pai. Antônio parou, olhou para o horizonte. Sabe, Rafael, eu estava pensando. Passei a vida inteira na cidade, trabalhando em fábrica. Achava que aquilo era meu destino. Mas aqui descobri que gosto de trabalhar com a terra. Gosto de ver as coisas crescerem. É diferente. Diferente bom? Sim, diferente bom. Naquela noite, antes de dormir no pequeno quarto de hóspedes que haviam preparado para ele, Rafael conversou longamente com os pais. Vocês estão realmente felizes aqui? Estamos, filho, Maria respondeu. Não é perfeito. Tem dias difíceis, mas é honesto. É nosso. Não sentem falta de São Paulo? Às vezes, Antônio admitiu. Dos amigos, dos lugares conhecidos. Mas a verdade é que aquela vida já não existia mais pra gente. Aqui conseguimos reconstruir algo novo. E vocês me perdoam por ter demorado tanto para ajudar. Maria segurou a mão dele. Filho, não há nada para perdoar. A vida é complicada. Todos erramos. O importante é que no final, quando precisamos, você estava lá, mesmo que tenha sido quase tarde demais.
Mas não foi tarde demais, Antônio disse. Foi na hora certa. Às vezes, a gente precisa cair para aprender a se levantar de novo. E você nos ajudou a nos levantar. Agora estamos caminhando com nossas próprias pernas. Rafael sentiu um nó na garganta. Vocês são incríveis. Sabiam? Somos sobreviventes. Maria corrigiu com um sorriso. Como a maioria das pessoas. Só fazemos o que precisa ser feito. De volta a Curitiba no domingo à noite, Rafael estava exausto, mas em paz. Contou tudo para Camila. Eles realmente estão bem. Construíram uma vida lá. Viu? Eu disse que ia dar certo. Você tinha razão. Camila abraçou-o. Agora você pode relaxar. Focar na nossa vida aqui. Posso. E nas semanas seguintes, foi exatamente o que Rafael fez. Mergulhou no trabalho, fez amizades novas em Curitiba, explorou a cidade com Camila. As ligações para os pais continuavam regulares, mas sem o peso da culpa que antes carregava. Em novembro, 3 meses após a mudança, Camila trouxe uma novidade. Preciso te contar uma coisa. Rafael estava preparando o café da manhã. Pode falar. Estou grávida. Ele quase derrubou a xícara. O quê? 2 meses. Descobri ontem. Rafael ficou em choque por alguns segundos. Depois um sorriso enorme se abriu em seu rosto. Sério? A gente vai ter um bebê? Vamos. Ele abraçou-a, rodopiou com ela pela cozinha. Camila riu, pedindo para ele ter cuidado. Desculpa, desculpa. É que... Uau! Um bebê. Eu sei. É assustador e emocionante ao mesmo tempo. A primeira ligação que Rafael fez foi para os pais. Maria atendeu. Mãe, vou te contar uma coisa. Fala, filho. Você vai ser avó. O silêncio do outro lado durou alguns segundos. Depois veio o choro, um choro de alegria pura. Meu filho vai ser pai. Vou, mãe, e você vai ser avó. E o pai vai ser avô. Antônio pegou o telefone. Avô? Eu? Sim, pai. Daqui a 7 meses. A voz de Antônio saiu embargada. Que bênção, Rafael. Que bênção. Nos meses seguintes, a gravidez aproximou ainda mais Rafael de seus pais. Maria dava conselhos por telefone, mandava receitas para Camila, tricotava roupinhas que enviava pelo correio. Antônio fazia piadas sobre ensinar o neto a pescar, a plantar. Em fevereiro, com Camila, já no 7º mês, Rafael organizou outra visita a Minas. Dessa vez, Camila foi junto. Era a primeira vez que ela visitaria os sogros desde o reencontro na estrada. A viagem foi tensa. Camila estava nervosa, desconfortável. Rafael tentava tranquilizá-la. Eles vão adorar ver você. E a barriga? Espero que sim. Quando chegaram, Maria saiu correndo da casa. Camila! Que barriga linda! Abraçou a nora com carinho genuíno. Antônio cumprimentou-a com educação respeitosa. Durante a visita, algo mudou. Vendo seus pais naquele contexto, trabalhando, felizes, humildes, mas dignos, Camila pareceu vê-los com outros olhos. À noite, na varanda, enquanto os homens conversavam dentro, Maria e Camila ficaram a sós. Camila! Maria começou. Sei que no passado fomos duros com você, com as escolhas do Rafael. Queríamos pedir desculpas. Camila ficou surpresa. Não precisa... Preciso, sim. A gente estava errado. Você faz meu filho feliz. É uma mulher forte, trabalhadora e vai ser uma ótima mãe. Camila sentiu os olhos marejarem. Obrigada. E eu também julguei vocês. Achei que vocês eram um problema para o Rafael. Mas vendo vocês aqui, vendo como reconstruíram a vida, eu estava errada também. As duas mulheres se abraçaram, um abraço de reconciliação e novos começos. Quando voltaram para Curitiba, Camila estava diferente, mais leve, mais aberta. Seus pais são pessoas incríveis, ela disse na estrada. São. E nosso filho precisa conhecer os avós, não de vez em quando, mas de verdade. Rafael olhou para ela, esperançoso. O que você está sugerindo? Que a gente facilite as visitas? Que talvez a gente traga eles para passar temporadas em Curitiba? Que nosso filho cresça conhecendo de onde você veio? Rafael sentiu o peito aquecer. Sério? Sério.
Família é importante. Eu entendo isso agora. Naquele momento, dirigindo pela estrada com sua esposa e filho a caminho, Rafael percebeu que o ciclo finalmente havia se fechado. Não perfeitamente, porque a vida nunca é perfeita, mas da melhor forma possível. Seus pais tinham uma vida digna. Ele tinha uma família crescendo. E finalmente, depois de tanto tempo, todos haviam feito as pazes com o passado. Quando Laura nasceu em abril, pequena, barulhenta e perfeita, Rafael segurou a filha nos braços e chorou. Chorou de alegria, de alívio, de emoção pura. Camila estava exausta, mas radiante na cama do hospital. Ela é linda, Rafael sussurrou. É igual a você, Camila sorriu. A primeira videochamada foi para Minas. Maria atendeu e, ao ver a netinha, começou a chorar imediatamente. Meu Deus, que coisa mais linda! Antônio, vem ver! Os avós ficaram grudados na tela, fazendo caretas, mandando beijos, pedindo para ver cada detalhe da bebê. Quando vocês podem vir conhecer pessoalmente? Rafael perguntou. Quando vocês quiserem, filho. Estamos ansiosos. 2 semanas depois, Antônio e Maria chegaram a Curitiba. Rafael buscou-os na rodoviária. Eles traziam malas cheias de presentes, roupinhas que Maria havia costurado, um móbile de madeira que Antônio havia esculpido, geleias caseiras, mel puro. No apartamento, quando Maria pegou Laura no colo pela primeira vez, o tempo pareceu parar. Ela olhou para a netinha com tanto amor que Rafael teve que desviar o olhar, emocionado demais. Oi, meu amor, Maria sussurrou. Vovó está aqui, vovó está aqui. Antônio, o homem sempre sério e contido, também se derreteu. Segurou a netinha com cuidado extremo, como se ela fosse feita de cristal. Ela é perfeita, Rafael. É. Nos dias seguintes, a casa ficou cheia de vida. Maria ajudava com tudo. Trocava fraldas, dava banho, ninava a bebê quando chorava. Antônio fazia pequenos concertos no apartamento, montou o berço com perfeição, instalou prateleiras. Camila, que antes receava a presença dos sogros, descobriu que ter ajuda experiente era uma bênção. Sua mãe é incrível com bebês, ela disse a Rafael uma noite. Ela criou 3 filhos, eu e meus 2 irmãos. Ela nunca fala deles. Rafael ficou quieto. Sabia pouco sobre os irmãos. Haviam se afastado ao longo dos anos, cada um seguindo seu caminho. Mais uma fractura familiar que o tempo havia criado. Uma tarde, enquanto Laura dormia, Rafael conversou com o pai na varanda do apartamento. Pai, posso perguntar uma coisa? Claro. Você se arrepende de alguma coisa? Antônio pensou por um longo momento. Me arrependo de não ter guardado dinheiro quando podia, de não ter me preparado melhor para a velhice. Mas não me arrependo do que fiz. Trabalhei honestamente, criei meus filhos da melhor forma que sabia. E se pudesse voltar no tempo, mudaria algumas coisas. Seria menos duro às vezes, mais carinhoso, mas no geral, fiz o que achei certo na época. Rafael acenou. E quanto a mim, se arrepende de como me criou? Antônio olhou para ele diretamente. Me arrependo de ter te julgado quando você cresceu, de não ter entendido que você precisava de um caminho diferente do meu, mas nunca me arrependi de ser seu pai. Rafael sentiu a garganta apertar. Obrigado por dizer isso. É a verdade, filho. Quando chegou a hora de seus pais voltarem para Minas, a despedida foi difícil. Laura havia se acostumado com os avós. Chorava menos quando estava com a avó. Vocês vão voltar logo? Maria perguntou, segurando a netinha uma última vez. Claro, mãe, e vocês também podem vir sempre que quiserem. Não queremos atrapalhar. Vocês não atrapalham, Camila interrompeu. Nunca. Somos família. Maria abraçou a nora, agradecida. As duas haviam construído uma ponte sobre as águas turbulentas do passado. Nos meses seguintes, estabeleceu-se uma rotina. Os avós visitavam Curitiba uma vez por mês. Ficavam uns 5 dias. Rafael também ia a Minas quando podia. Às vezes levando Camila e Laura, às vezes sozinho. A vida encontrou um equilíbrio. Em outubro, quase 1 ano após o reencontro na estrada, Rafael organizou uma festa
para comemorar o aniversário de Laura. Convidou colegas de trabalho, amigos novos de Curitiba e, obviamente, seus pais. A festa foi no apartamento, simples, mas bonita. Laura, com 7 meses, era o centro das atenções. Maria ajudou a preparar os doces. Antônio organizou as cadeiras e mesas. Durante a festa, Rafael observava tudo com satisfação. Seus pais conversando animadamente com os convidados. Camila sorrindo genuinamente para a sogra. Laura rindo no colo do avô. Um colega de trabalho se aproximou. Seus pais são ótimos, muito simpáticos. São sim. Eles moram aqui em Curitiba? Não, em Minas, numa propriedade rural. Sério? Que legal. Devem ter uma vida tranquila. Tem. E Rafael percebeu que era verdade. Seus pais haviam encontrado tranquilidade. Não riqueza, não luxo, mas algo mais valioso: paz. Naquela noite, depois que os convidados foram embora e Laura dormiu, os 4 adultos sentaram-se na sala. Foi uma festa linda, Maria disse. Laura amou, Camila concordou. Ela nem vai lembrar, Antônio brincou, mas as fotos vão ficar. Rafael olhou para aquelas 3 pessoas, seus pais, que haviam sobrevivido ao fundo do poço e reconstruído tudo. Sua esposa, que aprendera a perdoar e aceitar. E lá no quarto, sua filha, que representava o futuro, um futuro melhor. Quero dizer uma coisa, ele começou. Para todos vocês, esse último ano foi intenso, difícil, mas também transformador. Eu aprendi muito. Sobre família, sobre perdão, sobre segundas chances. Filho, Maria começou, mas Rafael continuou. Pai, mãe, vocês são exemplos de resiliência, do jeito que reconstruíram a vida, do jeito que nunca perderam a dignidade, mesmo quando tudo desmoronou. Eu me orgulho de vocês. Antônio limpou discretamente os olhos. Nós também nos orgulhamos de você, Rafael. E Camila, Rafael virou-se para ela. Obrigado por entender, por aceitar, por fazer parte disso tudo. Ela sorriu. Somos família. É isso que famílias fazem. Maria se levantou, abraçou todos num abraço coletivo. E Rafael, no centro daquele abraço, sentiu que finalmente estava em casa. Não no apartamento de Curitiba, nem na propriedade em Minas, nem no antigo sobrado em São Paulo. Em casa, no sentido mais profundo, rodeado pelas pessoas que amava e que o amavam de volta. O inverno chegou a Curitiba trazendo frio intenso e geadas. Laura já estava com 10 meses, começando a ensaiar os primeiros passos. Rafael trabalhava muito, mas sempre fazia questão de estar presente nos momentos importantes. A primeira vez que ela ficou em pé sozinha, a primeira papinha de verdade, o primeiro dente. Em julho, Maria ligou com uma notícia preocupante. Filho, seu pai está com dores fortes nas costas. Piorou muito. Ele foi ao médico? Foi. O médico disse que precisa de fisioterapia urgente. Talvez até cirurgia. Rafael sentiu o estômago apertar. Cirurgia? É a coluna. Piorou com o trabalho pesado. Mãe, vocês precisam vir para cá. Vou levar o pai num especialista bom. Mas filho... Sem mas. Vou comprar as passagens hoje mesmo. 3 dias depois, Antônio e Maria estavam em Curitiba. O pai de Rafael mal conseguia andar direito, cada movimento parecia causar dor intensa. Rafael marcou consulta com um ortopedista renomado. O diagnóstico foi sério. 2 hérnias de disco, agravadas pelo trabalho físico intenso e pela idade. Recomendo cirurgia, o médico disse. Não é simples, mas com fisioterapia posterior, seu pai pode ter qualidade de vida de volta. Quanto custa? O médico deu um número que fez Rafael engolir seco. Era caro, muito caro, mas era a saúde do pai. Vamos fazer, ele decidiu na hora. Rafael, Antônio protestou, é muito dinheiro. Pai, é sua saúde, não tem discussão. Mas como você vai pagar? Rafael não sabia exatamente. Teria que usar suas economias, talvez fazer um empréstimo, mas faria. Camila, quando soube, apoiou imediatamente. É seu pai. A gente dá um jeito. Vamos ter que apertar o orçamento. Vamos.
mas é importante. A cirurgia foi marcada para 2 semanas depois. Nesse meio tempo, Antônio ficou em Curitiba, fazendo exames pré-operatórios. Maria não saiu do lado dele, sempre atenta, sempre cuidadosa. Rafael percebeu algo nesses dias. Seus pais se amavam profundamente. Mesmo depois de décadas juntos, mesmo após todas as dificuldades, o carinho entre eles era palpável. Maria segurava a mão de Antônio quando ele sentia dor. Ele agradecia com olhares que diziam mais que palavras. Na véspera da cirurgia, Antônio quis conversar com Rafael a sós. Filho, se algo der errado amanhã... Não vai dar errado, pai, mas se der, quero que saiba que estou em paz. Vivi uma vida boa, difícil às vezes, mas boa. Tenho uma esposa incrível, filhos que amo, uma netinha linda. Não tenho do que reclamar. Pai, para de falar assim. Vai dar tudo certo. Eu sei, mas precisava dizer. A cirurgia durou 4 horas. Rafael, Camila e Maria esperaram na sala de espera, o tempo arrastando-se dolorosamente devagar. Laura, que ficara com uma babá, mandavam mensagens a cada hora querendo notícias. Quando o cirurgião finalmente apareceu, todos se levantaram ao mesmo tempo. A cirurgia foi bem. Conseguimos corrigir as hérnias. Agora é esperar a recuperação. Maria chorou de alívio. Rafael abraçou-a, ele próprio segurando as lágrimas. Antônio acordou 2 horas depois, grogue pelos remédios, mas consciente. A primeira coisa que procurou foi Maria. Está tudo bem, amor. Ela segurou sua mão. Deu tudo certo. E Rafael? Estou aqui, pai. Antônio sorriu fracamente. Sobrevivi de novo. Não era para brincadeira, Antônio. Eu sei. Mas já que sobrevivi, vou aproveitar. A recuperação foi lenta. Antônio ficou internado por 5 dias. Depois foi para o apartamento de Rafael. O médico havia recomendado pelo menos 2 meses de fisioterapia antes de retornar ao trabalho pesado. Rafael transformou o escritório em quarto temporário para os pais. Contratou um fisioterapeuta que vinha 3 vezes por semana. Maria acompanhava cada sessão, anotava os exercícios, garantia que Antônio fazia tudo direitinho. Durante esses 2 meses, a convivência ficou mais intensa. Havia momentos difíceis, espaço apertado, rotinas diferentes, pequenos atritos. Mas havia também momentos bonitos, como quando Antônio, já podendo se mover melhor, ficava horas brincando com Laura no tapete da sala. Ou quando Maria ensinava Camila suas receitas secretas na cozinha. Ou nos jantares em família, onde conversavam sobre tudo e nada. Uma noite, Camila confessou a Rafael: sabe, eu estava com medo de ter seus pais aqui tanto tempo. Achei que seria difícil, mas na verdade, eu gosto. A casa fica mais viva. Sério, sério. Laura adora os avós, e eu aprendi muito com sua mãe. Ela é uma mulher sábia. Rafael beijou a testa dela. Obrigado por ser compreensiva. Somos família. É o que fazemos. Quando finalmente chegou a hora de Antônio e Maria voltarem para Minas, a despedida foi agridoce. Por um lado, todos precisavam de seu espaço de volta. Por outro, haviam se acostumado com a presença um do outro. Vão com cuidado, Rafael pediu. Pai, nada de trabalho pesado ainda. Eu sei. Vou fazer só coisas leves. Maria abraçou Camila longamente. Obrigada por tudo. Por abrir sua casa, seu coração. Voltem logo, Camila respondeu. No caminho de volta a Minas, dentro do ônibus, Maria segurou a mão de Antônio. Nosso filho cresceu, ela disse. Cresceu e se tornou um homem bom, graças a você, graças a nós dois. E enquanto a paisagem passava pela janela, os dois sentiam gratidão. Pela segunda chance, pela família reunida, pela vida que ainda tinham pela frente. Nem tudo tinha sido perfeito, longe disso, mas tinham sobrevivido, juntos. E isso, no final, era o que importava. Dezembro chegou trazendo o verão e as festas de fim de ano. Rafael havia planejado algo especial. Todos passariam o Natal juntos em Curitiba,
Seus pais, obviamente, e também tentaria reunir seus irmãos, dos quais havia se afastado anos atrás. Encontrou os contatos com dificuldade. Seu irmão, André, morava em Brasília, trabalhava com TI. Sua irmã, Juliana, estava no Rio, era professora. Ligou para ambos, nervoso. André atendeu desconfiado. Rafael? Oi, mano. Faz tempo. Faz. O que você quer? Queria convidar você para o Natal, aqui em Curitiba. Os pais vão estar aqui também. Houve um silêncio longo. Os pais, como eles estão? Estão bem, morando em Minas. É uma longa história. Ouvi dizer que eles ficaram em situação de rua. Rafael engoliu seco. Como você soube? Pai me ligou há uns meses, pedindo ajuda. E você ajudou? Mandei dinheiro. Não muito, mas o que pude. Rafael sentiu vergonha. Ele havia pensado que era o único ajudando, mas André, mesmo distante, também estava presente à sua maneira. Desculpa, eu não sabia. A gente se afastou, Rafael. Cada um seguiu sua vida. Mas são nossos pais. Eu sei. Por isso quero reunir todo mundo no Natal. Tentar reconectar. Vou pensar. A conversa com Juliana foi semelhante. Ela também sabia da situação dos pais. Também havia ajudado quando podia. Também ficou de pensar sobre o Natal. Rafael contou tudo para os pais numa ligação. Filho, não precisa forçar seus irmãos, Maria disse. Se eles não quiserem vir, mas eu quero tentar, mãe. Somos família. Não podemos ficar assim para sempre. Seria bom, Antônio admitiu, ver todos os filhos juntos de novo. Nos dias seguintes, Rafael insistiu. Ligou mais vezes, conversou mais. Finalmente André concordou. Juliana também. Seria a primeira vez em quase 10 anos que os 5 estariam juntos. Rafael preparou tudo com cuidado. Alugou uma casa maior para o final de semana, com quartos suficientes para todos. Planejou um jantar especial na véspera de Natal. Comprou presentes pensados para cada um. Quando o dia chegou, a ansiedade era palpável. André foi o primeiro a chegar, vindo de avião de Brasília. Havia engordado um pouco, usava óculos agora, mas era o mesmo irmão que Rafael lembrava. O abraço entre eles foi hesitante no início, depois mais apertado. Irmão, quanto tempo? Muito tempo. Juliana chegou algumas horas depois, também de avião. Ela estava mais magra, cabelos mais curtos, mas com o mesmo sorriso caloroso. Rafael! Ela abraçou-o com força. Que saudade! Também estava com saudade. E essa deve ser minha sobrinha. Juliana se derreteu ao ver Laura. Oi, princesa! Laura, sempre simpática, sorriu e estendeu os bracinhos. Quando Antônio e Maria chegaram de ônibus à noite, a emoção foi avassaladora. Ver os 3 filhos ali esperando na porta foi demais para Maria, que desabou em lágrimas. Meus filhos, meus 3 filhos. Ela abraçou cada um longamente, memorizando o toque, o cheiro, a presença. Antônio também estava visivelmente emocionado, embora tentasse manter a compostura. Que presente de Natal, ele disse, a voz embargada. Naquela noite jantaram todos juntos. A conversa foi estranha no início, formal, cheia de silêncios desconfortáveis. Mas à medida que o vinho circulava e as lembranças vinham à tona, as barreiras foram caindo. Lembram quando a gente morava na casa da Vila Mariana? André começou. E o Rafael quebrou a janela jogando bola? Eu não quebrei. Foi você sim. Juliana entrou na discussão. Eu vi. Todos riram. Maria também ria, feliz em ver os filhos interagindo como antigamente. E quando a mãe fazia aquele bolo de chocolate no aniversário, Juliana continuou. O melhor bolo do mundo. Ainda faço, Maria disse. E melhorei a receita. Sério, preciso da receita. Dou sim, minha filha. A noite avançou com mais histórias, mais risos, mais recordações. Falaram sobre a infância, sobre a adolescência, sobre os erros e acertos. Eventualmente, a conversa ficou mais séria. Pai, mãe, André começou. Quando vocês precisaram de ajuda, eu deveria ter feito mais. Você fez o que podia, Antônio respondeu. Todos vocês têm suas próprias vidas,
suas responsabilidades. Mas somos família, Juliana disse. Deveríamos ter estado mais presentes. O importante é que estamos aqui agora. Maria pegou as mãos dos filhos. Todos juntos. É tudo que sempre quis. Rafael olhou ao redor da mesa. Seus pais, seus irmãos, sua esposa, sua filha. 3 gerações reunidas. Não era uma família perfeita. Longe disso. Havia mágoas, distâncias, arrependimentos, mas era deles. E naquele momento era suficiente. No dia de Natal, trocaram presentes. Rafael deu aos pais uma viagem de lua de mel tardia, algo que eles nunca haviam tido. Antônio e Maria ficaram sem palavras. Filho, isso é demais. Vocês merecem. Depois de tudo que passaram, merecem ter boas memórias também. André deu aos pais um smartphone novo para facilitarem as videochamadas. Juliana deu roupas novas, escolhidas com carinho. Os presentes eram simples, mas carregados de significado. Cada um representava uma tentativa de reconexão, de dizer sem palavras, eu me importo. À tarde, foram ao parque. Laura deu seus primeiros passos de verdade ali, entre os avós, tios e pais. Todos filmaram, todos aplaudiram, todos choraram um pouco. É simbólico, não é? Camila disse a Rafael. Ela dando os primeiros passos justamente quando a família se reconecta. É. A vida tem dessas ironias bonitas às vezes. Naquela noite, depois que Laura dormiu e os outros foram para seus quartos, Rafael ficou na varanda com seus pais. Obrigado por terem vindo, ele disse. Obrigado por ter nos convidado, Antônio respondeu. Por ter insistido, por não ter desistido de nós, nunca vou desistir de vocês, nunca mais. Maria olhou para as estrelas. Sabe, Rafael, quando estávamos naquela estrada pedindo ajuda, eu rezava todos os dias. Pedia a Deus que nos desse uma chance, só mais uma chance, e Deus ouviu. Não sei se foi Deus ou o destino ou só sorte, mas você passou por aquela estrada naquele dia. De todos os dias, de todas as estradas, você passou justamente ali. Às vezes penso nisso, Rafael admitiu. Se eu tivesse pegado outro caminho, se tivesse saído 5 minutos mais cedo ou mais tarde, mas não pegou. Estava na hora certa, no lugar certo. Ou vocês estavam. Antônio colocou a mão no ombro do filho. O importante é que nos encontramos, e dessa vez não vamos nos perder de novo. Não vamos. Nos dias seguintes, até o Ano Novo, a família aproveitou cada momento juntos. Foram ao zoológico, ao parque aquático, fizeram churrascos, jogaram jogos de tabuleiro. Cada atividade simples se tornava especial pela presença de todos. André e Rafael conversaram longamente sobre trabalho, vida, sonhos. Descobriram que tinham mais em comum do que imaginavam. Juliana e Camila se tornaram amigas, trocavam números, prometiam se visitar. Na véspera do Ano Novo, fizeram uma roda na sala. Cada um tinha que dizer algo que queria deixar no ano velho e algo que queria para o Ano Novo. Quero deixar a distância, André começou, e quero proximidade. Vou visitar mais, ligar mais. Quero deixar o medo, Juliana disse. Medo de me aproximar, de me machucar, e quero coragem para manter os laços. Quero deixar a culpa, Rafael confessou, e quero construir memórias novas, boas memórias. Quero deixar o orgulho, Antônio disse, surpreendendo a todos. O orgulho que me impediu de pedir ajuda antes, e quero humildade para aceitar que preciso das pessoas. Quero deixar a tristeza, Maria finalizou, tristeza pelo tempo perdido, e quero gratidão pelo tempo que ainda temos. Camila, segurando Laura adormecida no colo, adicionou, quero deixar os julgamentos, e quero amor. Amor incondicional por essa família que ganhei. À meia-noite abraçaram-se todos juntos no jardim da casa, vendo os fogos de artifício iluminarem o céu de Curitiba. Laura acordou com o barulho, mas em vez de chorar, ficou fascinada pelas luzes coloridas. Feliz Ano Novo! Gritaram juntos. E Rafael, no centro daquele abraço coletivo, sentiu que realmente era um ano novo. Não apenas no calendário, mas na vida.
um recomeço verdadeiro. Nos meses seguintes, a promessa de proximidade se manteve. André visitou em março, ficou uma semana. Juliana foi em maio, trouxe o namorado novo. Antônio e Maria continuavam indo a Curitiba mensalmente. Às vezes ficavam até 2 semanas. Em junho, Rafael foi promovido novamente, diretor regional. Mais responsabilidades, mais salário, mais reconhecimento. Mas dessa vez, ele sabia equilibrar. Trabalho era importante, mas não era tudo. Uma tarde, recebeu uma ligação inesperada do Sr. Geraldo, o dono da propriedade onde seus pais moravam. Rafael, preciso conversar com você sobre seus pais. O coração de Rafael disparou. Aconteceu alguma coisa? Não. Eles estão bem. Mas queria fazer uma proposta. Estou ficando velho. Meus filhos não querem tocar a propriedade. Estava pensando em vender tudo para seu pai. Um preço justo, pagamento facilitado. Rafael ficou em silêncio, processando. Vender a propriedade? Seu pai transformou esse lugar. Melhorou tudo, tem jeito com a terra. E sua mãe, com as quentinhas e os doces, está fazendo um dinheiro bom. Eles merecem ter algo deles. Posso conversar com eles e volto a ligar? Claro. Pensa com calma. Rafael ligou imediatamente para os pais, contou sobre a proposta. Houve silêncio do outro lado. Filho, Antônio disse finalmente, não temos dinheiro para comprar uma propriedade. O Geraldo disse que facilita o pagamento. E eu posso ajudar com a entrada. Rafael, pai, ouça, vocês merecem ter algo de vocês. Construíram essa vida, melhoraram aquele lugar. Deveria ser de vocês. É muito dinheiro, a gente faz um plano, em família. Eu ajudo, André pode ajudar, Juliana também. A gente divide. Nos dias seguintes, Rafael conversou com os irmãos. Ambos concordaram em contribuir. Fizeram as contas, montaram um plano de pagamento. Era viável. Quando apresentaram a proposta aos pais, Antônio e Maria ficaram sem palavras. Vocês fariam isso por nós? Maria sussurrou. Somos família, André respondeu. É o que fazemos. Antônio chorou. Pela primeira vez desde que Rafael era criança, viu seu pai chorar abertamente. Não de tristeza, mas de gratidão, de alegria, de emoção pura. A compra foi feita em agosto. No dia que assinaram a escritura, Rafael, André e Juliana estavam lá. Viram os pais segurarem o documento com mãos trêmulas. Viram a emoção tomar conta deles. É nosso, Maria disse, incrédula. Realmente nosso. Realmente de vocês, Rafael confirmou. Depois de tudo que passamos, ter um lugar nosso de novo. Antônio abraçou os 3 filhos. Obrigado. Não sei como agradecer. Só sejam felizes, Juliana pediu. É tudo que queremos. Na volta para Curitiba, Rafael estava exausto, mas pleno. Camila percebeu. Você está diferente. Diferente como? Mais leve, como se tivesse tirado um peso enorme dos ombros. Acho que tirei. Passei tanto tempo carregando culpa, arrependimento, mágoa. Mas agora só tem gratidão e paz. Ela beijou-o. Estou orgulhosa de você, do homem que você é. Aprendi com as pessoas certas. Naquela noite, Laura já dormindo, Rafael sentou-se na varanda do apartamento. Pensou em tudo que havia acontecido desde aquele dia na BR-116, quase 1 ano e meio atrás. Pensou em como encontrar seus pais naquela estrada havia mudado tudo. Não apenas para eles, mas para ele também. Havia aprendido sobre humildade, sobre perdão, sobre o verdadeiro significado de família. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Antônio. Era uma foto, ele e Maria na varanda da propriedade deles agora, sorrindo, abraçados, com o pôr do sol ao fundo. A mensagem dizia, gratidão eterna, filho, te amamos. Rafael sorriu, os olhos marejados. Digitou de volta, também amo vocês, sempre. E enquanto guardava o celular, Rafael percebeu algo fundamental. A vida não é sobre nunca cair, é sobre se levantar quando cai. É sobre estender a mão quando alguém precisa. É sobre perdoar, recomeçar, seguir em frente.
Seus pais haviam caído, ele havia caído à sua maneira também, mas todos se levantaram, juntos. E agora, olhando para o futuro, Rafael sabia que havia aprendido a lição mais importante. Família não é perfeita. Família erra, se afasta, se machuca, mas no final, se houver amor verdadeiro, sempre há um caminho de volta. Sempre. Se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal e deixe seu like. E me conta nos comentários, qual foi a parte que mais te emocionou? Qual cidade você está assistindo? Compartilhe sua história com a gente, porque no fim, todos nós temos nossas quedas, todos nós precisamos de segundas chances e todos nós merecemos um recomeço. Obrigado por assistir até o final, nos vemos na próxima história.